Noite linda para você que acompanha a Notícia para Trabalho, e hoje, fazia tempo que a gente não falava, a gente vai falar sobre gestão de saúde e segurança no trabalho. E a gente vai falar com o Thiago Vilela. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Obrigado, Regina, pelo estar chamando aqui, por essa oportunidade. Obrigado. E tem novidades aqui, né? O Thiago vai falar com a gente sobre o futuro da segurança no trabalho, nacional e internacional, com base na inteligência artificial. É isso mesmo? Em apps e tudo mais? Isso, aplicativos também. Vamos falar um resumo, né? Porque o assunto é bem abrangente, mas eu vou estar mostrando para o pessoal o que tem hoje no mercado e as tecnologias com quais eu tive acesso e de cases, né, de sucesso que realmente fez a diferença e está fazendo a tecnologia. Então, comenta com a gente. Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre tecnologia, é tudo aquilo que agrega valor para o ser humano. Antigamente, a cada 100 anos, mudava um time de tecnologia no mundo. Hoje em dia, a gente está nesse time de 10. De 10 anos, não vai demorar muito, vai para 3 anos. A cada 3 anos, a gente tem um boom de tecnologia. Isso a nível mundial. O que entra é a gestão de segurança do trabalho, que é a minha área mais específica, né? Eu atendo outras áreas, tal, liderança, tudo, mas vamos falar hoje de SST, segurança do trabalho. Você lembra na época quando nós tivemos pandemia, tudo um pouco, essa questão? Era basicamente, parou tudo. E quando começou a voltar, eu lembro que nesse processo eu estava nas indústrias, tudo, né? Estava fazendo lá o home office e tal, mas quando começou a voltar gradativamente, ficou aquele medo, aquela preocupação. Quem está com febre, quem não está. Até aquele momento, alguns anos atrás, não tinha outra tecnologia a não ser um termômetro, alguma coisa digital, algum sentido. A tecnologia entrou, isso a nível nacional e internacional também, nesse aspecto. Então a camarada chegou ruim, o colaborador, ele está ruim, mas nem ele sabe. Está com febre, não está sentindo nada, tem pessoas que é assim, outras sentem. Então, a câmera termográfica é uma das tecnologias que fez uma diferença muito grande. Então, uma vez que o colaborador está numa temperatura 39,9, e meio, acima, já barrava, a câmera já mostrava e apitava. Aí, na sala, antes dele entrar na empresa, na recepção, vamos verificar de novo? Então, ele parava, a câmera pegava a termográfica, via a temperatura dele e já dava com um sinal como vermelho e bloqueava a entrada dele na empresa. Dessa maneira, essa inteligência ela evitava de um colaborador poder entrar na indústria e passar aquela enfermidade naquele momento, né? Isso no âmbito nacional e internacional. E lá fora tem outras tecnologias também, né, voltada a isso, em diversos. Aqui no Brasil temos uma empresa que ela trabalha na parte mineradora. Qual a tecnologia dela? Hoje já temos capacete que tem amostras de poeira. Ele vai pegar como é que está o ambiente, como é que está a temperatura, se está vibrando, se não está, e aquelas informações é mandado diretamente no banco de dados e eu consigo mapear. Vamos dar um exemplo para você, Regina. Você vai lá para a obra e é sol, calor, poeira, então eu consigo ver a Regina 100%, quanto que ela está, a temperatura, quando não está, se o local que ela está é legal, se não está, se tem poeira, se não tem, se ela está usando a máscara ou se não tem. Então isso é muito interessante, isso tudo vai para um banco de dados, fica armazenado. Ou é raro, são poucas empresas no Brasil que faz isso, lá fora é mais abrangente, né? Empresas ao porte alemão, Estados Unidos e assim por diante. E para finalizar essa questão do assunto, nós temos os app. Hoje em dia o aplicativo na segurança do trabalho é muito raro, você vai ter alguns, né, voltado a checklist, voltado a vários nichos, mas voltado à gestão de risco são poucos. Da minha empresa, no desenvolvimento, né, nós da Proteus Elite, o que nós fizemos? Nós pegamos e eu fiquei muitos anos assim pensando, não tem que ter um aplicativo uma coisa mais simples. A pessoa chega, faz análise de risco e aquela análise de risco vai para um banco de dados, a pessoa tira foto e ele faz automático. Não tem isso no mercado. Eu pensando nisso, profissional de mais de 10 anos no mercado, e eu acabei desenvolvendo esse aplicativo. Então a pessoa chega no ambiente, vou dar um exemplo aqui, tira uma foto aqui do ambiente, tira a foto. Aí eu consigo mapear, acho que isso chama matriz de risco. Eu vou pegar aquela matriz de risco, o risco, né, versus o que tem ali no ambiente, medida de controle. Aí eu coloco em cima daquela foto aqueles riscos, e aqueles riscos as medidas de controle. Então eu faço uma gestão de risco aqui nesse ambiente em menos de 1 minuto. Aí isso mando para você, você é a gestora do ambiente, e aquilo fica mapeado. Então essa é uma tecnologia muito simples, assim, para desenvolver, porém muito eficaz.
né? Então é isso, né? O assunto é bem abrangente, mas eu vou resumir. O que eu tenho de cases são esses, tá? Uhum. E a gestão de liderança para manter o engajamento da equipe, como é que isso funciona? Olha, essa gestão de engajamento é um desafio do século. Por quê? Nós percebemos que o ser humano está cada vez mais desafiador. Em que sentido? Cada geração tem um livro, tem autores que falam assim, né? Tempos difíceis, uma geração forte. Em tempos trágicos, pessoas sensíveis e assim por diante. Então a gente tem que saber o comportamento das pessoas. Eu percebo que tem gestores na minha área, não especificamente só na minha área, no contexto geral, mas se eu for falar sobre a segurança do trabalho, nós precisamos ser muito humanos de fato. Porque quando o colaborador chega em você e fala assim, eu tô com dor de cabeça, aí você vai falar assim, não, toma esse capacete aqui, usa, para usar, senão vai cair um bloco na sua cabeça. Então eu percebo que está faltando esse engajamento, esse lado mais humano, para a gente poder saber trabalhar com o colaborador. Então, por que ele não quer usar o capacete? Porque ele não quer porque ele quer um problema, ele quer causar? Não, eu entendo que tem que mapear, a gente estava comentando anteriormente, né, referente a qual é o lado da pessoa. Todo mundo tem um perfil comportamental. Eu percebo que os líderes de hoje não estudam muito isso ou não fazem um curso voltado a isso. Então, está precisando de mais engajamento, está precisando de pessoas mais humanas no mercado. Tem uma pesquisa, né, que fala que a pessoa entra numa empresa hoje, nossa, o perfil dela é muito bom, currículo massa, tá, beleza. Quando ela vai embora, 84% dessas pessoas que foram embora é porque perfil comportamental. Ela não soube agir com aquelas funções dos quais ela já recebeu a instrução antes. Então, naquele momento de muito nervoso e tal, ela xingou, berrou, não precisava fazer aquilo, era só fazer a gestão das suas emoções. Ou seja, isso já está interligado com o assunto, né, da gestão emocional. Mas para você ser um líder hoje, você tem que ser muito mais do que um mandão. Não existe isso, mandar. Você vai ter que fazer gestão das pessoas. Né? Então, para ter engajamento da equipe, é necessário conhecê-las, conhecendo o processo, mapeando o processo, para você saber qual é a pessoa certa no local certo. As pessoas acham que, não, esse colaborador não serve, vamos trocar embora, vamos mandar embora. Não é bem assim. Todo mundo consegue desenvolver um bom trabalho. Basta você, se você jogar o jacaré na areia, ele não vai fazer muita coisa. Uhum. Agora joga ele no lago, ele vai, meu Deus do céu, vai dar um show. Agora pega um largato, joga na água, dependendo do largato ele não sabe nadar. Agora joga na areia, ele vai correr igual uma Ferrari. Então a gente precisa ter mais esse engajamento de poder ajudar em saber quem somos nós, saber quem é a equipe, para lá no fundo você saber colocar as pessoas no lugar certo. Essa é uma forma de engajar. Okay? E isso faz parte da gestão de produtividade para mapear e entregar resultados? Isso, exatamente. Esse é um assunto que todo mundo quer hoje ser sempre mais produtivo. É um tema que eu gosto porque uma das minhas formações, como engenharia de produção, eu percebi, esse tema me chamou muita atenção. Na época eu queria fazer civil, mecânica, várias engenharias. Eu falei, vou fazer uma mais abrangente, porque eu preciso conhecer o que é um processo. Um processo é nada mais que um começo, meio e um fim. Você tem que saber tudo isso para fechar o ciclo. As pessoas, para ter mais produtividade, ela confunde. Elas acham que, não, eu tenho que fazer 1000 coisas num dia. Não, é você focar em 3 coisas e você ser muito bom naquele dia. Não é pela quantidade de coisas. Então as pessoas confundem. É bom você ser organizado. Exemplo, eu sou aquele carinha da agenda. Eu preciso marcar, pensar, refletir. Então a gente tem que ter esse controle para ter produtividade. O time, quando a gente fala de horas, está amarrado com produtividade? 100%. Mas a gente precisa ter a noção do equilíbrio. Para ter produtividade, você tem que ter o equilíbrio. O que nós percebemos hoje, que nós estamos vivendo? Uma sociedade que muitas das vezes trabalha muito, não faz esporte. Lá na frente paga o pato. É dor nas costas, é dor nisso, naquilo. Na área de SST tem muito isso. Camarada é um bom profissional, isso, aquilo. Quando foi ver, nossa, e aí, cadê a família tá bem? Ixi, não tá. Só que, olha, você está sendo produtivo na empresa, mas não está sendo produtivo na sua casa. Pum! Aí essa mesma pessoa que é muito bom na indústria, não esquece a família. Aí tem outros que é o oposto. É muito bom com a família, é amoroso, mas não consegue ter produtividade no serviço.
Ah, mas é porque o jeitinho dele é devagar? Não. Às vezes ele mesmo está faltando alguns exercícios mentais, algumas coisas para desenvolver na pessoa que ela ainda não atingiu, para atingir o ápice da produtividade. O que eu entendo sobre produtividade? É o time. Eu gosto de acordar cedo. Eu acordo antes do sol. Eu coloco pressão sobre o sol. Então eu acordo antes. Todos os dias, 3h55. Essa é uma rotina para 5 anos que eu estou fazendo isso. E eu já tenho uma rotina que não posso fugir daquilo. É meu estilo life, meu estilo de vida. Então, para você almejar isso, você precisa ser produtivo. Um exemplo, eu vou falar de mim. Eu não posso falar de produtividade se eu não for produtivo. Não tem sentido. Eu leio um livro por semana. Então, a gente está falando aqui de 52 livros por ano. Então, se você fazer isso durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai ler muito, e vai ter muito engajamento e muita produtividade. Não basta só ler, tem que aplicar. Primeiro nível é a leitura, segundo nível é o entendimento que você está fazendo, terceiro nível é a aplicação. Se você chegar no nível de aplicar o que você está lendo, aí faz todo sentido e você, de fato, vai virar um profissional, uma pessoa produtiva. É isso, resumidamente, né? E a gestão da inteligência emocional para ser aplicada nas atividades profissionais, como é que isso funciona? Ok, inteligência emocional está muito relacionado ao que a gente mencionou antes, né? Então, quando a gente fala de inteligência, vamos lá, é um aspecto de você poder dominar a situação, saber administrar. Quando a gente fala de emocional, é o IE, fator IE, o emocional. Então, o emocional está concentrado em algumas regiões do nosso cérebro e a gente precisa ter o quê? O controle daquilo no momento certo. Não é que é errado você sentir raiva, alegria, gritar, não. É você saber usar aquela alegria, aquele momento na hora certa. Eu vou gritar, imagina eu descer na montanha-russa. Não tem sentido, a minha emoção está fria. Agora imagine eu fazer o contrário, às vezes eu preciso vibrar no momento, o time fez gol, legal, fez gol. Então é a emoção, as pessoas confundem isso num ato produtivo, eu tenho que comemorar todos os dias, é uma coisa que eu faço, eu chamo de micros resultados. Por quê? As pessoas hoje em dia não estão sabendo observar os resultados dela, isso é falta de gestão emocional. Então é interessante as pessoas saber. Tem um livro muito bom, né, que fala isso. A autora é Carol Dweck, que se chama Mindset. Essa autora ela menciona no livro vários fatores. Ela fez um estudo, tá? Uma psicóloga, uma doutora, e ela fez 30 anos de estudos com crianças em Harvard. Essas crianças cresceram e tal. Ela foi mapeando, né, acompanhando a vida daquelas pessoas, aquelas crianças, e ela chegou no seguinte contexto: tem 2 tipos de mente. A mente que ela basicamente ela congela, ela fica a mente fechada e a mente aberta, mente expansiva e mente que de fato é só aquilo, é a famosa dia 5, dia 20, é o famoso arroz e feijão, é o básico. As pessoas, não, o básico para mim, eu quero viver e tá tudo certo. Tem pessoas que vai morrer assim e não tem nada de errado, mas tem o oposto, tem aquelas pessoas que o tempo todo tá aprendendo, o tempo todo, eu tô aqui, eu tô aprendendo, não tem jeito, eu tô falando, tô ensinando, mas eu de fato estou aprendendo, eu amo isso. Então, cada um tem um tipo de mente. Inteligência emocional é você saber controlar isso tudo que eu falei anteriormente com as emoções, com as suas situações. Quando a pessoa aprende isso, o ambiente fica mais tranquilo. A pessoa, você consegue observar as pessoas e o próximo passo. Vamos dar um exemplo. Chegou um case, né, graças a Deus, foi de sucesso. O colaborador chegou, agora eu não lembro o nome dele, Igor. O Igor chegou, Vitor. O colaborador chegou lá na construção civil, aí sentou assim na mesa, tudo triste e tal. Eu falei, ô Vitor, o que acontece? Você é todo sorridente, você chega brincando e tal. Tá estranho você hoje. Ele falou, não, Thiago, não, tô de boa. Eu falei, ô Vitor, fala aí, né? Fala aí, estamos aí trabalhando. Aí teve uma hora que a terceira vez ele falou, Thiago, eu vou falar pra você que você é um cara de boa. Ó, tô ruim, minha esposa separou de mim, meu filho tá lá na Bahia, tô longe dele, tô com saudade dele. E toda aquela conversa eu falei, nossa, mas eu senti, eu de fato senti na pele. Eu falei, nossa, ele tá ruim. Aí eu falei, Vitão, o trabalho de hoje para você é subir no andaime, você vai ficar lá 10 metros, você vai desmontar o andaime. Cara, para você, eu na época eu era técnico de segurança. Eu falei, como você não tá legal hoje. Tô vendo isso de você, eu tô sentindo, não sobe. Falei as últimas palavras que eu falei, não sobe, vai varrer, faz alguma coisa aqui embaixo, uma coisa, mas não sobe. Aí ele pegou e falou, não, Thiago, eu preciso, eu tô de boa. Eu falei, não. Eu falei, ó, minha ordem é essa, não sobe, eu vou passar para o encarregado. Se ele decidir, é problema dele, mas a minha parte é não sobe, eu vou conversar com ele.
A encarregado falou, o encarregado acabou que liberando ele. Beleza, passou alguns minutos, o Vitor volta assim. Aí, um pouquinho antes dele sair, eu falei assim, não esquece, quando você for subir, primeiro um talabarte e depois o outro. O talabarte é o equipamento para o mundo cair e você ficar pendurado, sai do cinto. E ele voltou alguns minutos, assim, todo branco, o olho regalado e a calça erguida. E mostrou um roxão aqui na canela. Eu falei, Vitão, o que aconteceu? E Thiago, meu Deus do céu, eu acabei de cair de 10 metros do andaime. Eu falei, e aí, você tá bem? Que se quebrou e tal? Aí ele pegou e falou assim pra mim, Thiago, bem que você falou. Eu tava andando, quando eu pisei, a madeira quebrou e eu fui que fui. Eu só não caí porque eu lembrei de você. Primeiro um gancho, depois outro. Quando ele foi passar de um metro pro outro, pá, a madeira quebrou. Não morreu por Deus e, primeiramente, ele me ouviu. Lá no subconsciente, acabou que me ouvindo. Mas a gestão é isso. Gestão emocional com esse case demonstra o quê? Eu tive a emoção, eu tive a inteligência de analisar a emoção dele, o sentimento dele e falar, pô, você não tá bem, Vitão. E você saber usar a pessoa no local certo. E tem momentos que você vai falar, Vitão, você nem vai entrar mais. Desculpa, você tá ruim. Vai para casa. E tem situação que é, Vitão, vamos no médico. Você precisa agora de um psicólogo. Você precisa agora tomar para ficar mais calmo. Você precisa tomar um remédio. Vamos passar no médico. As empresas, a humanidade precisa ser mais humana. Essa frase é bem hilária. A humanidade precisa ser mais humana. Então, a inteligência emocional é isso. É isso. Eu aprendi com vários livros. Poderia citar vários. Mas voltado ao trabalho é esse case. Então, se eu entrar em família, várias coisas, nossa, eu tenho muitas dicas de falar, mas é muito interessante. E antes da gente ir para outra pergunta, eu vou falar do meu livro, já que a gente falou de livro, você já testou ele aqui antes de começar, bacana, gostou, legal, né? Pare de dar desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Como é que está a sua comunicação? Vamos melhorar ela? A gente tem esse treinamento, tem 8 pontos para aprimorar a sua comunicação, e é aí que a notícia ganha, né? E você que está gostando do programa, curta, compartilha, de que é a maneira que você tem de dizer para o YouTube que esse conteúdo está sendo importante, que esse conteúdo está sendo de relevância, e que vale a pena, de repente, o Thiago estar aqui com a gente novamente para poder contar e falar mais sobre gestão. Hoje, gestão de saúde ocupacional evita minimizar doenças de saúde do trabalho? Isso, positivo, Regina. Hoje é um assunto muito importante na nossa área, nessa área de gestão de segurança, saúde. Eu percebo que nós precisamos de ferramentas adequadas para poder mapear como que o colaborador estava antes de entrar para a indústria e qual é o pós a sua saída. Hoje as empresas, tem empresas que não fazem um trabalho sério. Não estou aqui para citar nomes, mas eu estou aqui para falar a verdade. Como ser humano, a gente precisa mapear como que está a pessoa antes dela entrar. Porque tem muitos casos que eu participei em várias, já passei por várias empresas, várias mesmas. Né? Hoje eu estou na situação de consultor, faço consultoria, tal. Então eu gosto muito eu tenho muitas vivências. O que eu percebo? Uma vez que você faz um bom mapeamento a pessoa, antes dela entrar, é exames, da cabeça aos pés. Eu já trabalhei em empresas que todos os cargos tinham que fazer 15 exames. Eu já trabalhei em empresa que era funções similares, mas um fazia 10, o outro 3, o outro 1. Era fora. Então assim, mas cada um tem um risco, concordo. Mas é interessante você ver o lado humano. Mesmo que o cara não tenha um risco de queda, mas o que seria você pagar para o colaborador? O que é 100, 200 reais para você ver como é que está a mente dele? O que é 100, 200 reais para você ver como que está a sua parte fisiológica no contexto geral? Então, eu vejo que falta esse lado. Mas ele tem que dar lucro. De fato, ele vai dar. Mas se ele entrar 100% e você falar, esse cara está bem, e ele vai dar lucro para a empresa, e quando ele se aposentar, ele não vai ter nenhuma enfermidade. Esse é o sonho. Para fazer uma empresa dessa, dá para contar nos dedos, porque está faltando essa gestão. Essa gestão. Bem, já deu o nosso tempo, né, Thiago? Bacana dessa entrevista. Okay. Como é que faz para entrar em contato com você e saber outras informações? Bom, nós vamos ter aí, né, o Instagram, tá uma ferramenta muito forte, poderosa para conexão. Nós vamos ter @, né, você coloca Proteus Elite, que é o nosso canal. Lá vai ter vários conteúdos, ferramentas. Tem um canal no YouTube, né?
Aí o canal do YouTube é uma empresa que eu tinha anterior, que se chama TST Elite. TST Elite, ela nasceu mais voltado à segurança, saúde e trabalho, e a empresa Proteus Elite, ela nasceu mais voltada ao contexto de produtividade e liderança. A gente então vai você pode achar vocês, a gente lá. A gente vai pôr para vocês direitinho o canal do YouTube, aqui na descrição de imagem, e tudo mais. Muito obrigada, viu? Nada, espero que você possa voltar aqui mais vezes. Ok, muito obrigado, agradeço a oportunidade. E para vocês que estão nos assistindo, se você tem um desejo de entrar, de melhorar o engajamento no mercado, de repente você está fazendo um curso, está perdido, tem vaga, não tem, fica tranquilo. Se você entrar conosco na Proteus Elite, nós vamos dar a mão, nós vamos segurar e fazer essa jornada. Você vai aprender do zero. Nós é um tipo de empresa totalmente diferente do mercado. A gente segura a mão porque eu sei a dificuldade que eu tive 10, 15 anos atrás. Então, o Proteus Elite nasceu para isso, para fazer a diferença na vida das pessoas e a gente alcançar resultados com IHS, liderança e produtividade. E vai estar aí o contato para vocês. Bem, quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por estar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, agradecer ao Nilson que está do outro lado das câmeras. Tchau! Tchau.